Evangelho de João, capítulo 6, 52 ao 59. Estamos meditando durante esses dias o capítulo 6 do Evangelho de São João, que fala sobre o pão da vida. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Estamos falando sobre a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Vamos preparar o nosso coração para que sejamos tocados pela palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo, vem transformar a nossa vida. Hoje, Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Hoje, Deus quer curar o seu coração. Hoje, Deus quer transformar, assim como transformou a vida de Saulo, que depois virou Paulo, na primeira leitura de hoje, Atos capítulo 9, do 1 ao 20. Vamos ouvir a passagem do Evangelho, depois meditamos a palavra do Senhor. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Então este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje, há mais uma passagem sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, como devemos comungar. Tem gente que tem medo de mastigar a hóstia, tem gente que diz que a gente precisa somente colocar na boca e deixar a hóstia derreter na nossa boca. E às vezes a hóstia cola no nosso céu da boca. Antigamente as pessoas falavam assim: se a hóstia colar no céu da boca, é sinal que você está em pecado grave. Mas a hóstia é feita de trigo e água sem fermento. Então o trigo, a água, se você colocar na boca e defender da forma que você colocar, ela vai colar no seu céu da boca. Não é questão de pecado. Aí, por causa desses ditos populares, muita gente ficava com receio, né? Não, Jesus disse: tomai e comei. Quando você vai comer algo, você vai também mastigar. Então não tem problema de você mastigar a hóstia. Nós que comungamos uma hóstia maior, né? Ali a hóstia magna no altar, nós pegamos um pedaço maior. Então muitas vezes nós também mastigamos. Não é pecado nenhum, até porque as pessoas, não é corpo de Cristo, mas veja, nós estamos falando de realidades espirituais. O gosto é de pão, na nossa boca vai o gosto de pão, de água e trigo, o gosto de vinho. O que acontece é a transubstanciação, né? Então é essa transformação que acontece a partir da bênção do Padre, da consagração do Espírito Santo. Então, só para esclarecermos esses dados, aqui nas homilias eu procuro fazer sempre uma catequese com o povo. Nosso povo se perde por falta de conhecimento. Não é que você não ame a Deus, não é que você não ama a igreja. A gente se perde por causa de falta de conhecimento. Toda pessoa que conhecer a Igreja Católica, conhecer as coisas boas da Igreja, né? Hoje em dia tem muitos sites, né? Tem site de ex-seminaristas, ex-padres, tem sites aqui de pessoas que saíram, e às vezes saíram porque aprontaram na igreja, depois se revoltaram com a igreja. E saíram porque às vezes foram expulsas de seminários, porque lá também estavam aprontando ou tinham a intenção de aprontar. Então hoje eles falam mal da igreja, eles criticam, às vezes se tornam professores, eles criticam a igreja. Então veja,
Será que criticam porque a igreja tem muitos limites ou criticam porque talvez estão decepcionados com a igreja? Tomar cuidado, às vezes, com as críticas, tomar cuidados com essas realidades. As pessoas às vezes saem das comunidades, saem da igreja, às vezes porque chegou o tempo mesmo, né? Querem tomar outros caminhos, mas às vezes também porque viveram decepções. E aí, por ver decepções mal resolvidas, essas pessoas ficam frustradas e acabam falando mal da igreja ou da instituição. A igreja tem seus limites, porém tem muita coisa boa. A igreja faz muito trabalho social, a igreja ajuda muitas pessoas, a igreja sempre está ali como aquela porta da misericórdia para acolher tantos irmãos, tantas pessoas que nós recebemos na confissão, por exemplo, na direção espiritual. Tantas pessoas que, através de um perdão, através de uma bênção, a pessoa faz a experiência com Deus, a pessoa é transformada, a pessoa é renovada. É o braço da misericórdia, é o abraço da misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Hoje nós vemos como que Deus é misericordioso, como que Deus é bom, irmãos. São Paulo, nós acompanhamos até agora, São Paulo que perseguia os cristãos, São Paulo que estava ali quando antes da morte de Estevão, São Paulo que aprovou a morte de Estevão, São Paulo estava indo a caminho de Damasco para autorizar e matar mais cristãos, mas São Paulo fez uma experiência que mudou a sua vida, fez a experiência que transformou a sua história. São Paulo teve o encontro pessoal com Cristo. Peça hoje a graça a Jesus do encontro pessoal com Jesus. Peça, Senhor, eu preciso de um encontro pessoal contigo. Eu preciso de um encontro com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor. Eu preciso me abrir a essa experiência contigo, Jesus. Me ajuda, Senhor. Preciso de ti, preciso da tua presença, preciso da tua graça. São Paulo teve essa oportunidade. Caminho de Damasco, cai do cavalo e Jesus fala com ele. Jesus chama São Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta, entra na cidade, ali te será dito o que deves fazer. Então São Paulo é transformado aqui pelo encontro com Cristo. Pois ele é batizado por Ananias. E nós sabemos da história de São Paulo. Nunca desista de rezar pelas pessoas. Nunca desista de rezar pelos perseguidores, pelos que perseguem a igreja. Hoje está uma onda de perseguição. Uma onda de perseguição por meio dos influencers, por meio dos canais, YouTube, por meio de irmãos de outras denominações, por meio de pessoas que se afastaram da igreja. Uma onda de perseguição nas faculdades. Então, meu Deus, como persegue a igreja, como falam mal da igreja. Mas esse é um sinal que a igreja está no caminho certo. Se incomoda, é sinal que está no caminho certo, porque a igreja fala de família, fala de Deus, fala de moral, fala de amor a Jesus Cristo, fala de amor à palavra. A igreja não está pregando ideologias, a igreja está pregando experiência com Cristo que transforma vidas, vida ética, vida moral, busca de santidade, buscar ser uma pessoa virtuosa, vivência das virtudes. Então, irmãos, que nesta sexta-feira, meditando esta palavra do Senhor sobre o pão da vida, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, que a Eucaristia nos transforme e que o Espírito Santo de Deus faça nova todas as coisas, na minha e na sua vida. Assim como o Senhor transformou a vida de Paulo, de Saulo que virou Paulo, hoje o Senhor quer transformar a sua vida, tirar do seu coração tudo que é perseguição, tudo que é coisa ruim, para transformar agora você num evangelizador, aquele que vai anunciar a boa nova, aquele que vai anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a outros irmãos. Anunciar a boa nova de Cristo aos irmãos, levar a palavra de Deus. Então eu peço a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.